Meu irmão me roubou porque não lhe dei $2.000, mas meus pais estão bravos comigo porque mandei o filhinho de ouro deles para a cadeia. Eu, com 35 anos, sempre tive uma relação estranha com meu irmão Steve de 37, mesmo quando crianças ele era um encrenqueiro, enquanto eu era o típico garoto chato que estava sempre com a cara nos livros. Nunca nos demos bem. Ele nunca se endireitou na vida, na verdade piorou com o passar dos anos. Já foi preso por todo tipo de coisa como provocar brigas, nudez e embriaguez em público e até posse de substâncias. Isso tem sido estressante para toda a família, sempre tendo que tirá-lo da cadeia ou buscá-lo na delegacia. De alguma forma ele sempre age como se seu estilo de vida o tornasse um cara durão. Eu sou o oposto completo e ele costuma zombar de mim por ser tão certinho. Ele sempre diz que a vida não vale a pena se você não se meter em problemas de vez em quando. Isso sempre me pareceu bobagem. Somos adultos com responsabilidades. Não preciso brigar com alguém na frente de um bar para me divertir. Tenho meus livros e saídas com amigos para isso. Ele simplesmente me chama de quadrado por pensar assim. Reconheço que sou um pouco nerd. Sou engenheiro de sistemas e trabalho com satélites, especificamente em como eles se comunicam. Um assunto fascinante eu sei. A empresa para a qual trabalho lida com contratos governamentais, o que significa que preciso de uma autorização de segurança. Essa autorização é revisada de tempos em tempos, então pode ter certeza de que me esforço para manter minha vida completamente limpa. Muito limpa. Acho que nunca recebi nenhuma multa de trânsito. Meu trabalho me permite viver confortavelmente e é muito satisfatório para mim, então não posso me dar ao luxo de perdê-lo. Me envolver nos problemas do meu irmão pode me fazer perder meu emprego. Você provavelmente entende por que não passo muito tempo com ele. Não é que eu não goste dele, simplesmente não gosto de estar perto dele pela facilidade com que ele encontra problemas. Decidi parar de passar tempo com ele no dia em que ele quase nos meteu em uma briga na frente de um bar por algo estúpido. Um cara esbarrou nele e Steve começou a xingar. A situação se intensificou rapidamente e eu tive que tirá-lo de lá antes que virasse uma briga. Ele ficou chateado por eu não deixá-lo terminar o serviço. Meus pais, por outro lado, sempre foram um pouco condescendentes demais com as palhaçadas de Steve. Quando ele era adolescente, eles tinham a atitude de ele vai amadurecer. Agora ele é adulto e eles insistem que ele só precisa de uma chance para se endireitar. Do meu ponto de vista, eles falharam com ele. Eles permitiram seu comportamento problemático dando-lhe desculpas e agora ele não consegue manter um emprego sem ser demitido por brigar ou roubar dinheiro do caixa. Seria quase digno de pena se não fosse tão patético. Você consegue imaginar o quão humilhante é receber uma ligação do gerente adolescente do seu irmão mais velho te dizendo que ele foi preso de novo? Quando meus pais perceberam que eu não ia me envolver nos problemas dele, se voltaram contra mim. Não que eles tenham me transformado em um pária nem nada, mas não ficaram contentes com a minha decisão e aproveitavam cada oportunidade para me lembrar disso. Ambos me acusaram de abandonar meu irmão mais de uma vez. Minha mãe até disse que eu era snob porque tinha uma boa casa e um bom trabalho. Tentei explicar que eu não ia ficar acobertando ele. Se ele não tentasse melhorar um dia, faria algo realmente estúpido, cometeria o crime errado ou se meteria com a pessoa errada e arruinaria sua vida para sempre. Meus pais não gostaram que eu o chamasse de criminoso comum, embora ele fosse, e paramos de nos falar com frequência depois disso. Eu não me sentia bem em perder o contato com eles, mas também não ia me humilhar, se eles me insultavam por defender meus limites que fosse. Recentemente Steve estava pedindo dinheiro. Não é incomum. Ele está sempre pedindo $20 ou $50 cada vez que me vê. Tento não fazer disso um hábito, mas de vez em quando eu o ajudava. Muito de vez em quando. Um dia ele veio me visitar em casa e como de costume pediu dinheiro, mas desta vez queria $2.000. Isso é muito. Então naturalmente perguntei para que ele precisava. Ele se mostrou evasivo e se recusou a me dar uma resposta direta. Eu tinha esperança de que ele pudesse me dar uma razão sensata. Suponho que esperava que ele dissesse que queria se inscrever em um curso ou até mesmo conseguir um carro para começar a trabalhar na Uber, algo que mostrasse que ele estava tentando melhorar. Diabos, eu teria dado $5.000 se esse fosse o caso. Eu realmente quero ver o Steve se dando bem, mas a falta de uma resposta clara me levou a concluir que ele tinha um uso menos que digno para o dinheiro. Se ele estava tentando vender substâncias ou algo assim, eu não queria fazer parte disso. Eu disse a ele diretamente que não lhe daria nada se ele não me dissesse para que precisava. Deixei claro que não podia me dar ao luxo de me envolver em algo turvo. Ele ficou bravo comigo por causa disso e disse que cuidar do meu traseiro era mais importante para mim do que ajudar a família. Sinalizei que tinha muito a perder se me envolvesse em algo ilegal, mas isso não era tudo. Acrescentei que me importava com ele e não queria que ele usasse o dinheiro para se colocar em perigo. Eu não ia dar dinheiro a ele para começar a vender substâncias, apostar ou qualquer outro esquema ilegal que ele tivesse planejado. Ele não gostou nada. Começou a gritar comigo me acusando de me achar superior a ele só porque eu tinha um bom trabalho. Disse que eu tive sorte de ter nascido inteligente e que nunca precisei me esforçar. Sempre o mesmo argumento quando tento ajudá-lo a se endireitar na vida. Nós dois tivemos as mesmas oportunidades, mas eu as aproveitei. Não nasci inteligente. Trabalhei como um louco na escola e na universidade para aprender o que precisava saber. Ainda passo horas toda semana estudando para me manter atualizado com as linguagens de programação e melhorar minhas habilidades profissionais. Nada me foi dado de graça e eu disse isso a ele. Acho que eu também comecei a gritar nesse momento. Disse a ele que para ele a culpa era sempre dos outros. Sempre culpa os nossos pais, a mim, o chefe dele, os amigos dele. Eu disse que ele nunca mudaria de vida se não começasse a assumir a responsabilidade por seus atos. Ele parecia tão irritado que pensei que fosse me bater. Em vez disso, simplesmente saiu furioso e bateu a porta ao sair. Eu sabia que ele estava chateado, mas pensei que tudo terminaria ali. Ele ficaria bravo por alguns dias e eventualmente voltaria quando precisasse de algo. Mas desta vez foi diferente.
diferente. Alguns dias depois da discussão saí para dar um passeio de bicicleta à noite. Queria comprar algumas coisas em uma loja próxima e pensei que o exercício me faria bem. Só fiquei foram uns 40 minutos, mas ao voltar algo parecia estranho. Fiquei um minuto dentro de casa antes de perceber o que era. As luzes da sala estavam acesas quando entrei e eu tinha certeza de que as tinha apagado antes de sair. De repente fui invadido pelo medo, alguém tinha entrado. Não parecia faltar nada e não parecia que alguém tivesse revirado as coisas. Eu tinha uma TV e um PS5 na sala e eles ainda estavam lá. Comecei a pensar que minha imaginação estava me pregando peças, até que verifiquei meu quarto. Não era óbvio, mas claramente alguém havia mexido na minha escrivaninha e nas minhas gavetas. Algumas gavetas não estavam completamente fechadas e eu sou muito metódico com isso. Quando as verifiquei, o conteúdo estava bagunçado, como se alguém tivesse vasculhado tudo. Agora eu estava realmente assustado. Alguém tinha estado na minha casa. Mentalmente me xinguei por não ter instalado câmeras de segurança como planejava fazer. Peguei meu telefone preparando-me para ligar para a polícia quando me ocorreu uma ideia estranha. Era um pouco improvável, mas meu Tesla estava na garagem. Havia uma boa possibilidade de que o intruso tivesse passado perto do meu carro para entrar em casa, o que significava que ele poderia ter sido capturado pelo modo sentinela do carro. Corri para o carro para pegar o pendrive e subi para o computador. Havia um vídeo daquela noite. Resulta que eu tive sorte. O ladrão tinha tentado abrir a porta do meu carro enquanto entrava. Talvez estivesse procurando dinheiro ou coisas de valor. Sem sorte para ele, mas esse movimento estúpido capturou antes de colocar a máscara para arrombar uma janela. Não fiquei muito surpreso ao descobrir que era meu irmão. Ao perceber o quão triste era aquilo, considerei minhas opções. A opção lógica era ligar para a polícia, mas eu me sentia dividido. É meu irmão, mesmo que seja um idiota que só toma decisões erradas. Eu também estava com raiva porque ele violou minha privacidade e segurança dessa forma. Parte de mim queria entregá-lo à polícia junto com a evidência em vídeo e que ele pagasse por seus erros de uma vez por todas. Me acalmei e decidi verificar a extensão do roubo e dos danos primeiro. Então dei uma volta pela casa e fiz um inventário rápido. Depois de uma busca completa, descobri que só tinham sumido dinheiro e algumas coisas pequenas de valor. O que realmente me chamou a atenção entre as coisas que ele levou foi um dos meus teclados mecânicos e 2 relógios. Era demais para ignorar. Não tinha mais de $100 em dinheiro por ali, mas os relógios eram caros. O lance do teclado era o pior. Eu monto teclados mecânicos personalizados como hobby e eles significam muito para mim. Também custam bastante. Este teclado em particular custava cerca de $500 e era um dos meus favoritos. Decidi dar uma chance ao Steve e ligar para ele primeiro. Esperava poder fazê-lo entrar na razão e devolver minhas coisas, mas ele não me facilitou as coisas. Admito que falei com ele de forma grosseira, mas eu estava com raiva. Eu disse: "Você invadiu minha casa, seu lixo." Ele não se abalou, só me perguntou do que eu estava falando. Perdi a paciência e disse a ele para não tentar mentir, já que eu o tinha em vídeo tentando abrir meu carro. Ele também ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente tentando decidir se mentia por acaso eu estava blefando ou se contava a verdade. E suponho que ele percebeu que não tinha saída porque parou de negar. Sua brilhante razão para invadir minha casa? Ele precisava de $2.000 e eu não queria dar a ele voluntariamente. Eu disse a ele que era um nível de estupidez que eu não esperava nem dele. Ele se enfureceu me acusando de não me importar com a família. Segundo ele, era minha culpa e eu o tinha levado a isso. Eu não conseguia acreditar que ele realmente estava dizendo que eu estava errado por não lhe dar $2.000, como se isso justificasse que ele entrasse e roubasse minhas coisas. Ficamos discutindo sobre o assunto por um tempo e quando finalmente me cansei, disse a ele que chamaria a polícia se ele não devolvesse minhas coisas imediatamente. Ele apenas riu e disse que eu não chamaria a polícia porque ele só tinha pegado algumas coisas. Eu disse que ele tinha até a manhã seguinte para devolver tudo, mas ele zombou e desligou. Isso aconteceu há algumas horas e aqui estou eu tentando decidir o que fazer. Estou furioso, mas me sinto dividido. Por um lado, ele invadiu minha casa, me roubou e me culpou por isso. Não me sinto seguro agora enquanto escrevo isso. Por outro lado, ele é meu irmão. Chamar a polícia teria sérias consequências legais para ele, mas não é como se eu não tivesse tentado ajudá-lo antes. Meus pais também me odiariam por fazer isso. Suponho que amanhã serei obrigado a tomar uma decisão. Vou mantê-los informados de como tudo isso termina. Atualização. Bem, eu fiz o que tinha que fazer. Dói, mas mantenho firme minhas decisões e Deus sabe que fiz tudo o que pude para resolver isso pacificamente. Na mesma noite da invasão, depois da minha publicação original, liguei para meus pais. Pensei que talvez eles pudessem fazer o Steve entrar na razão, afinal, eu odiaria vê-lo ir para a cadeia. Resulta que superestimei meus pais. Meu pai disse que devíamos cuidar um do outro e que eu deveria ter dado dinheiro a ele quando me pediu. Basicamente, ele concordou com o Steve dizendo que era minha culpa que ele tivesse invadido minha casa. Segundo ele, Steve estava passando por um momento difícil e invadir e roubar deve ter sido sua única opção. Minha mãe não foi muito melhor. Disse que Steve só tinha pegado coisas pequenas e que eu deveria deixar para lá. Expliquei que tudo que ele tinha levado era caro e importante para mim. Então ela sugeriu que eu lhe desse os $2.000 e ele poderia devolver minhas coisas. Perguntei se ela realmente estava sugerindo que eu pagasse um resgate pelos meus próprios pertences. Ela não teve uma resposta sensata. Também perguntei por que não foram eles que lhe deram os $2.000 e também não obtive uma resposta convincente. Essa conversa me deixou decepcionado e frustrado. Eles não foram de ajuda. Ambos decidiram que eu era o culpado
culpado por me recusar a dar $2.000 a ele e por ficar com raiva quando ele me roubou. Cansei de justificar o comportamento dele e decidi resolver isso sozinho. Disse a eles que chamaria a polícia na manhã seguinte se não conseguissem convencê-lo a devolver minhas coisas. Ambos perderam o controle. Meu pai me chamou de desalmado, dizendo que eu ia arruinar a vida do Steve por causa de algumas coisas. Respondi que Steve já tinha arruinado a vida dele com suas próprias decisões e que eu não ia deixar que ele me arrastasse com ele. Desliguei depois disso porque não havia mais nada que fizesse sentido falar. Na manhã seguinte minhas coisas ainda não tinham sido devolvidas. Dei a Steve uma última chance. Liguei para ele e disse que estava falando sério sobre chamar a polícia. Ele apenas riu e disse: Você não vai chamar a polícia. Percebi naquele momento que ele não acreditava que eu realmente faria isso. Ele pensava que eu sempre cederia às suas besteiras, como quando éramos crianças e eu o acobertava com nossos pais, ou mais tarde quando eu o buscava na delegacia ou no bar onde ele acabava. Esse foi o momento em que decidi ligar para a polícia. Steve é um adulto e se eu o deixasse se safar dessa estaria limpando suas bagunças pelo resto da minha vida. Então eu fiz. Liguei para a polícia e contei tudo a eles. Eles vieram. Mostrei os danos na minha janela e forneci o vídeo do meu Tesla. Os policiais tomaram meu depoimento e confirmaram que era mais do que suficiente para apresentar acusações contra ele. Disseram que iriam em frente com a prisão. Me senti culpado enquanto falava com eles, mas também experimentei uma espécie de satisfação. Steve finalmente enfrentaria as consequências de seus atos. Eu lhe dei uma chance e ele a rejeitou. Então ele merecia o que quer que acontecesse com ele. Naquela mesma tarde meus pais me ligaram e estavam furiosos. Steve tinha sido preso e tinha ligado para eles. Meu pai estava gritando, dizendo que eu estava destruindo a família e arruinando a vida do Steve. E minha mãe estava chorando ao fundo. Eu disse a eles que não era eu quem estava arruinando a vida dele. Ele tinha feito isso sozinho e eles tinham dado a mão a ele enquanto ele fazia isso. Não os deixei continuar gritando comigo e desliguei. Não havia mais nada a dizer naquele momento. Meu pai estava certo em uma coisa. Steve é reincidente e os tribunais não foram indulgentes com ele. Apresentei o vídeo como evidência e testemunhei em seu julgamento. Ele foi acusado de invasão e roubo. E com base no valor do que ele roubou ele tinha cometido um crime grave e enfrentou uma pena considerável. Meus pais tiveram que assaltar um banco, como se diz, para conseguir o melhor advogado de defesa que puderam para o Steve. Eu disse a eles que não fazia sentido gastar o dinheiro deles, mas eles não ouviram. Até falei que teria sido mais barato se tivessem dado os $2.000 que ele queria. Durante o julgamento meus pais me demonizaram dizendo que eu estava jogando a vida do meu irmão no lixo. Finalmente cansei de ouvir os insultos deles e disse que eles tinham arruinado a vida dele ao não o criarem corretamente. Minha mãe chorou quando insinuei que ela era responsável por ele estar na prisão, mas não consegui me sentir mal. Afinal, era verdade. Eles poderiam ter tentado falar com ele, ter raciocinado com ele, convencido de que ele tinha ido longe demais, mas em vez disso o apoiaram. Que pena para eles que seu apoio estava do lado errado da lei. Não penso em visitar o Steve na cadeia. Não faz sentido. Segundo meus pais, ele me culpa completamente por tudo. Esperava que ele aprendesse uma lição sobre responsabilidade, mas por enquanto pelo menos seu encarceramento me permitiu cortar contato com ele. Agora, meus pais também não falam comigo, mas não posso dizer que isso me incomode muito. É uma pena que as coisas tenham chegado a esse ponto, mas não me arrependo das minhas ações. Não posso deixar que as más decisões e o estilo de vida imprudente do meu irmão me arrastem para baixo. Ele é adulto o suficiente para enfrentar as consequências de seus atos e eu não vou me torturar por isso. Algo que veio à tona durante o julgamento e nas minhas discussões com meus pais é que os $2.000 que meu irmão queria eram para pagar dívidas. O engraçado é que meus pais não queriam dar o dinheiro a ele porque pensavam que uma vez que ele cobrisse essas dívidas ele faria outras. Ainda assim, eles esperam que eu pague pelas dívidas do meu irmão, como se eu tivesse uma árvore mágica no quintal de casa que me dá dinheiro enquanto durmo. Agora meus próximos passos são instalar câmeras de segurança porque não quero depender da câmera do meu carro. Meu irmão está preso por um tempo, mas quando sair não quero visitas indesejadas sem estar preparado. O que inclui meus pais também porque eles não estão nada felizes com o filhinho de ouro deles estar preso e tenho minhas suspeitas de que eles podem querer se vingar. Edição. Algumas pessoas sugeriram que eu me mude, o que eu não acho que seja a melhor opção para mim agora. Se eu me mudar dentro da cidade não será difícil para ele descobrir meu novo endereço. Além disso, tem meu trabalho que não me permite pedir transferência para outra cidade. Eu poderia procurar outro emprego, mas realmente gosto do meu e não quero deixá-lo, especialmente se eu tiver que fazer isso por causa do meu irmão. Ele já afetou muito minha vida. Não quero que ele continue fazendo isso. Atualização 2. Em todos esses anos as câmeras de segurança na minha casa nunca tinham sido necessárias para me proteger dos meus pais ou do meu irmão. Na verdade, seu único uso real até pouco tempo atrás tinha sido me oferecer um pouco de tranquilidade e talvez ajudar algum vizinho quando seu animal de estimação se perdia e passava pelo meu jardim. Era algo simples que me dava uma sensação de paz, uma forma de sentir que tinha um mínimo controle sobre quem se aproximava da minha casa. Mas tudo mudou quando meu irmão saiu da prisão. As câmeras passaram a ser uma ferramenta crucial e essencial para mim. E não porque meu irmão tivesse se regenerado depois de tudo o que aconteceu. Imaginei que não demoraria muito para ele tentar algo assim que tivesse liberdade. Eu sabia que sua ação estava próxima, então me mantive alerta preparado para qualquer movimento que ele pudesse fazer. Revisei minhas câmeras, ajustei o sistema de alarme e me certifiquei de que tudo estivesse em ordem. Me surpreendi um pouco que aos poucos eu estivesse me tornando um especialista em segurança. Um mês depois de sua libertação aconteceu. Era noite e eu estava em casa. Por volta das 2 da manhã notei algo estranho nas câmeras. Meu irmão estava do lado de fora da minha casa parecendo estar bêbado e estava tentando abrir a porta. Não parecia estar procurando fazer algo mais do que falar. Não sei qual era exatamente
exatamente sua intenção naquela noite, mas tenho certeza de que não eram amistosas. Assim que ele tentou entrar na casa, o sistema de alarme se ativou imediatamente, me acordando e alertando a polícia no ato. Isso foi suficiente para assustá-lo e fazê-lo sair correndo, mas não antes de ter causado danos em uma das minhas janelas ao tentar forçá-la. Quando a polícia chegou, revisamos as gravações das câmeras e lá estava ele em plena ação mais uma vez tentando entrar na minha casa. Após isso, a polícia foi diretamente para a casa dos meus pais, que era o lugar onde ele provavelmente estaria, e lá o encontraram. Naquela mesma noite ele foi preso novamente e assim de rápido sua nova liberdade se esfumou. Na manhã seguinte, meus pais me ligaram depois de muito tempo sem contato e foi aí que soube porque ele não tinha tentado nada antes daquela noite. Meus pais tinham pedido especificamente a ele que não fizesse nada contra mim. Eles sabiam que outra tentativa de se meter em problemas podia acabar com ele de volta na prisão e aparentemente tinham estado tentando mantê-lo sob controle. O irônico é que mesmo depois de ter prometido a eles que não faria nada, meu irmão tinha se dedicado a roubar pequenas coisas da casa deles e vendê-las durante esse mês que viveu com eles. Por essa razão, eles me disseram que eu estava arruinando todo o trabalho que eles tinham feito por meu irmão, todo o esforço que eles tinham feito para que ele se recuperasse durante este mês. Por isso perguntei o que eles achavam que ele ia fazer se eu não tivesse alarme naquela noite. Acaso vocês acham que ele veio à minha casa àquela hora para me preparar o café da manhã e retomar nossa relação de irmãos? Tudo indicava que ele queria me roubar outra vez ou até mesmo me machucar. Meus pais, no entanto, continuavam defendendo sua postura, dizendo que ele não faria isso, mas eu já não podia confiar na palavra deles, muito menos na do meu irmão. Lamento que ele esteja de volta à prisão e que agora ele pegue ainda mais anos, mas também lamento não lamentar nada. A maior parte da culpa recaía sobre ele. Ele teve múltiplas oportunidades para mudar, para encontrar um caminho diferente, incluindo a vez em que lhe dei a opção de me devolver minhas coisas sem consequências. Sem dúvida, outra parte da culpa, não menos importante, também é dos meus pais. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria no meu lugar. Entreguei as provas à polícia como teria feito se fosse qualquer outra pessoa desconhecida entrando na minha casa, porque, sendo honesto, é isso que ele é agora para mim. Atualização 3. Vamos com a que acredito ser minha última atualização, pelo menos por um bom tempo, porque é isso que deram ao meu irmão como castigo por tentar entrar em uma casa sem permissão. Essa sentença é consideravelmente mais longa que a primeira porque ele já tinha uma condenação pelo mesmo crime. O mais curioso é que meus pais não tentaram contratar um advogado para ele desta vez. Não sei o porquê dessa mudança tão repentina de não defender seu filhinho de ouro. Pode ser que finalmente tenham se cansado dele, de todo o desgaste emocional, dos problemas financeiros e do ciclo repetitivo que ele sempre parece repetir. Por outro lado, talvez eles simplesmente não tenham mais dinheiro depois da última tentativa. Meus pais sempre foram da classe trabalhadora e não podem se dar ao luxo de pagar um advogado cada vez que meu irmão decide cruzar a linha da lei. Suponho que as dívidas que eles adquiriram da última vez ainda devem estar os sufocando, o que é outra razão para não tentarem resgatá-lo desta vez. Enquanto isso, recebi uma carta do meu irmão da prisão. Não esperava nenhum contato, muito menos algo escrito por ele. A carta não tinha ameaças abertas, o que me indica que ele sabe que alguém mais, provavelmente a Léria, mas ainda assim entre linhas era claro seu ressentimento. Ele dizia que tudo o que eu tinha feito não era próprio de um bom irmão e que algum dia a vida me daria o troco. Não sei se ele amadureceu e se deu conta de que não pode continuar com a mesma atitude, aquela que o colocou 2 vezes no mesmo lugar, ou se era simplesmente uma ameaça velada. E quando ele se referia à vida me dando o que eu mereço, ele se referia a ele mesmo quando saísse, só que ele sabia que a carta não chegaria em mim se ele escrevesse algo assim. Quizás fiz mal, mas respondi à carta dele. Foi uma carta breve e concisa, ao contrário da dele que era mais longa, mas decidi fazer um resumo porque tinha muitos detalhes pessoais que não queria tornar públicos aqui. Então só respondi com uma frase. A vida não vale a pena se você não se meter em problemas de vez em quando. Essa era a frase que ele costumava me dizer cada vez que me chamava de chato ou quadrado e me pareceu ironicamente apropriada. Talvez eu também tenha me metido em problemas ao tomar a decisão de enfrentá-lo, mas ele seguiu seus próprios conselhos ao pé da letra e agora está pagando o preço de uma vida cheia de problemas. À margem da minha situação com ele e com meus pais, as coisas na minha vida estão progredindo. Há pouco tempo surgiu uma possibilidade de promoção no meu trabalho que inclui a oportunidade de me mudar para uma nova filial que estão abrindo em outro estado, e isso me permitiria sair daqui e cortar qualquer contato possível com ele uma vez que ele saia. Faltam anos para que meu irmão seja libertado, mas enquanto isso vou planejando minha mudança aos poucos. Seria uma excelente oportunidade para crescer profissionalmente e ao mesmo tempo me dar um encerramento para tudo isso, e se por alguma razão essa oportunidade de trabalho não se concretizar, sei que virão outras. Não é algo que me preocupe porque tem opções e quando ele finalmente sair é provável que eu já não esteja mais aqui. Espero que quando ele sair seja inteligente o suficiente para descobrir primeiro que eu fui embora em vez de invadir a casa do próximo proprietário.